Convido a todos a ficarem de pé e acompanhem a leitura do texto sagrado, lá em Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 17. Romanos 4, 13 a 17, assim diz: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nosso Deus, amado Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de pensarmos, ó Pai, nessa gloriosa doutrina que trata de como Tu traz salvação, Senhor, como Tu trazes salvação ao ser humano arruinado pelo pecado. Ajuda-nos a compreender, Senhor, mais um aspecto dessa doutrina tão preciosa, essa maneira tão santa e sábia que o Senhor encontrou para nos retirar da condição de pecadores condenados, entesourados para o inferno, para pertencermos agora a Ti, Senhor, como família Tua, como pessoas que foram declaradas justas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essas verdades e ajuda-nos, ó Deus, sobretudo, a nos deliciarmos nessa tão grande salvação que traz tanta segurança e alegria, Senhor, para cada um de nós. Que Teu nome seja glorificado e enaltecido, Senhor, por esse plano de salvação perfeito, tão sábio, Senhor, tão cheio de graça e poderoso. Ó Deus, fala conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje: somente a justificação pela fé garante a nossa herança. Nós vamos aprender hoje, irmãos, que além do fato de termos sido declarados justos pelo Senhor e de desfrutarmos do perdão de todos os nossos pecados e de termos agora acesso a Deus, não como o Deus que vai bater o martelo e nos condenar, mas o Deus que nos recebe como seus filhos, nós veremos que a justificação também abre caminho para uma herança maravilhosa. Eu sei que quando nós falamos de herança, existem vários significados, né? A herança, dependendo do contexto, pode ser algo relacionado com os bens, tudo que uma pessoa recebe após a morte de um familiar, né? Então a gente pode pensar em herança nesses termos: alguém que deixa para um familiar imóveis, dinheiro, objetos de valor. Mas a herança também pode ser em termos de qualidades, né? Quando nós dizemos e percebemos que um pai tem qualidades, ou melhor dizendo, um filho tem qualidades que espelham de alguma maneira o seu pai ou a sua mãe, características físicas ou psicológicas, né? Transmitidas pelos pais aos filhos. Herança também pode ser pensado, irmãos, em termos de cultura, que é aquele conjunto de costumes, de tradições e valores transmitidos de geração em geração. A Bíblia também fala sobre herança. Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola que Pedro escreveu, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala sobre a herança de uma maneira muito interessante.
Ele começa enaltecendo, glorificando a Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala de uma obra transformadora da parte de Deus, ele associa essa obra com algo que Jesus Cristo realizou, e ele fala no versículo 4 sobre herança, para uma herança incorruptível. Quando Deus nos salva, irmãos, tem como propósito esse acesso a essa herança, e ele fala das características dessa herança. É uma herança incorruptível, é uma herança sem mácula e que não murcha, A palavra imacessível significa isso, reservada nos céus para vós outros. E aí ele arremata no versículo 5 dizendo que sois guardados pelo poder de Deus. Então perceba o que é que ele está dizendo aqui. Ele diz que o crente tem uma herança, nós fomos salvos para usufruir de uma herança, e essa herança está sendo guardada para nós. E ele vai além, não somente essa herança está sendo guardada para nós, como nós estamos sendo guardados para essa herança. Nada mais, nada menos do que o poder de Deus é que nos preserva e nos guarda para nos apossarmos dessa gloriosa herança, tá? Então repare que o apóstolo Paulo, ele já havia definido a maneira como Deus nos salva. Ele definiu para nós o que é a justificação pela fé. É a maneira que Deus salva o ser humano. Ou seja, nós somos salvos baseados naquilo que Jesus Cristo realizou. Então a base da salvação, a base da justificação de qualquer pessoa é a obra perfeita de Cristo. E quando eu falo da obra de Cristo, não pense que foi somente aquele momento derradeiro no final do ministério terreno de Jesus Cristo, quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Não é somente a morte de Cristo, é tudo o que Cristo realizou em vida. Ele próprio disse que veio para cumprir a lei de Deus, e ele cumpre perfeitamente essa lei, irmãos, por nós. Então nós somos salvos pela prática perfeita da obra de Cristo. Nós somos salvos também porque Jesus Cristo foi responsabilizado pelos nossos pecados, por isso que ele foi encravado e morreu lá na cruz do Calvário, certo? Então tudo isso possibilita, irmãos, um acesso a essa herança maravilhosa. E o apóstolo Paulo, à medida que ele vai tratando ainda sobre essa doutrina, ele vai usar dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi, personagens tidos pelo povo judeu como grandes heróis da fé. Então ele vai demonstrar que a justificação pela fé não é uma novidade do Novo Testamento, não é uma novidade que o apóstolo Paulo está trazendo nos seus dias. Essa sempre foi a maneira de Deus salvar o homem e a mulher, inclusive relacionado com os crentes lá do Antigo Testamento. Aí o apóstolo Paulo, ele se preocupa de refutar algumas ideias que ele se deparou quando provavelmente anunciou o evangelho, especialmente para os judeus. Essa era a metodologia do apóstolo Paulo. Quando ele chegava numa cidade, e essa cidade tinha uma sinagoga, preferencialmente ele buscava os judeus das sinagogas, explicando: olha, vocês lembram da expectativa que o nosso povo tem em relação à chegada do Messias? O Messias chegou. E sabe quem é o Messias? Jesus. Ele fez uma obra de salvação perfeita. É através da obra dele que nós somos justificados. Então o apóstolo Paulo, certamente que participou de muitos debates, de muita polêmica, ele antecipava as razões que os judeus apresentavam para deixar de lado essa gloriosa doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo, a partir desses dois personagens do Antigo Testamento, ele vai refutar primeiro que a justificação que traz salvação para o homem, ela não é pelas obras. Foi a primeira coisa que ele se preocupou de ensinar, nunca pelas obras.
nunca pelos feitos humanos. Não há nada que possamos fazer em prol da nossa salvação, não há mérito da nossa parte. Aí, a segunda coisa que o apóstolo Paulo vai refutar, pensando principalmente no imaginário dos judeus, que imaginavam, por exemplo, que a justificação se dava através da circuncisão. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, também a justificação não se dá de forma sacramental, pelo sacramento da antiga aliança, que é a circuncisão. Aí ele até lembra que Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. Pelo menos 14 anos antes dele receber na sua carne o sinal do crer, né? O sinal de que algo diferente havia acontecido. E agora o apóstolo Paulo vai refutar, irmãos, a justificação pela a prática da lei. É isso que ele está fazendo. E ele pensa agora em termos de herança. A justificação abre para nós a possibilidade de termos uma herança gloriosa, muito bonita. Aí ele vai dizer categoricamente: você vai ter essa herança não porque você praticou a lei, mas porque você foi justificado pela fé. Não existe justificação pela lei, só existe justificação pela fé. E essa justificação pela fé é que te dá essa herança. Basicamente é isso que ele vai dizer. E eu quero ver aqui com os irmãos, nós vamos responder a 4 questões para nos ajudar na compreensão desse texto. Primeiro, o que se herda? Qual é a nossa herança? Segundo, quem herda? Quem são as pessoas que vão experimentar essa herança? Terceiro, como se herda? E finalmente, a 4ª pergunta que nós vamos responder aqui é como é assegurada essa herança. Existe a possibilidade de nós começarmos bem e terminarmos mal? Existe a possibilidade de Deus revogar a sua promessa? Ele não prometeu herança? Será que a gente vai receber essa herança? Então vejamos esse caminho, tá? Comecemos aqui. O que se herda? Repare que no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Qual é a herança que Deus nos prometeu, irmãos? O mundo. Interessante que quando o Senhor Deus vocacionou Abraão, essa palavra vocação, né, vem de vocare, do latim, que é chamamento. Vocação é chamamento. Deus chamou Abraão para uma caminhada de fé. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. E Deus fez muitas promessas a Abraão. Nessa época ele se chamava somente Abrão, que significa pai elevado, pai exaltado. O reverendo Augusto Nicodemos acredita que ele era chamado dessa forma porque provavelmente ele era uma espécie de sacerdote, alguém que ainda estava muito envolvido não pela astronomia, mas pela astrologia, elevada aí da ideia de coisas de cima. Nós sabemos lá pelo livro de Josué que antes desse chamamento Abraão era idólatra, né? Ele se curvava diante de falsas divindades. Provavelmente naquela região havia uma ocorrência muito forte de uma idolatria, de um culto à lua, né? Se achava que a lua era uma espécie, personificava-se a lua, né? E muita gente se dobrava diante desse astro da noite. Talvez Abraão foi assim. Deus o chamou e com esse chamado tudo mudou na vida desse homem. Ele teve agora pisadas de fé, ele teve um viver transformado, saiu lá da terra da sua parentela para a terra que Deus prometeu. Veja no versículo 14 do capítulo 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló era seu sobrinho, né? Então Ló contemplou um pouco antes desse momento aqui
pastagens, né? Um local muito bom para se criar gado, né? Então ele rumou lá para as bandas de Sodoma e Gomorra. Nem sabia do que haveria de acontecer alguns anos depois, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, nesse momento que eles se separaram, o Senhor Deus disse a Abrão: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu quase que consigo vislumbrar Abrão nesse momento, né? Olhando para os pontos cardeais, né? Olha, vou te fazer agora uma promessa, porque toda esta terra, que terra era essa, irmãos? A terra de Canaã. Toda essa terra que tu vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Outra promessa, né? Além de terra, Deus prometeu uma posteridade para Abrão, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então nós temos aí a promessa de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, fazendo referência a essa promessa que Deus fez a Abrão, fez muitas promessas. Prometeu que quem abençoasse Abraão também seria abençoado. Prometeu filhos, prometeu que reis viriam do seu tronco genealógico, prometeu terra, a terra de Canaã, a terra que ele está peregrinando seria possessão dos seus descendentes. Deus prometeu muita coisa. Agora é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar, irmãos, uma percepção maior do que estava por trás dessa promessa. O que estava em jogo aqui não era somente a terra de Canaã, que é um barril de pólvora hoje. Nós temos acompanhado uma guerra que se estende por mais de um ano, né? Entre os israelenses e a Palestina lá. Essa terra, irmãos, é muito mais. O apóstolo Paulo diz que é herança do mundo. Não é somente aquela região que é menor do que muitos estados do nosso Brasil. O que está em jogo é muito mais, toda a terra. Por isso que faz sentido quando Jesus Cristo, pregando às multidões, no famoso Sermão da Montanha, que ele introduz esse sermão através das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Qual é a nossa herança? A terra. Os profetas, como nós vimos aqui, o profeta Isaías, lá no penúltimo capítulo do seu livro, capítulo 65, ele fala de novos céus e nova terra. O livro de Apocalipse também fala de novo céu e nova terra. Meus queridos irmãos, aqueles, em outras palavras, que foram justificados pela fé, herdarão esse mundo. Mas não do jeito que esse mundo está. Esse mundo não funciona bem. Esse mundo foi arruinado pelo pecado. O pecado não teve consequências morais e espirituais somente para os seres humanos. Isso respingou, irmãos, no nosso habitat, nesse local onde nós residimos, porque daí brotou cardos e espinhos. Repare que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, na famosa passagem dos 3 gemidos, veja comigo, está lá no capítulo 8, a partir do versículo 18. É o primeiro gemido. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? O tempo presente é o quê? É um tempo assim cheio de sofrimento.
Qual é o crente que não sofre? Nós estamos nesse planeta Terra, temos muitas dificuldades, muitas tribulações, é um vale de sofrimento isso aqui. Só que ele faz uma comparação. Algo superior vai acontecer, mas vai ser tão grandioso que não dá para a gente comparar o sofrimento presente que temos experimentado hoje com a glória do porvir. Veja mais, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele usa aqui, irmãos, um recurso que nós chamamos de personificação. Ele coloca a criação de Deus como sendo um ser humano que está esperando algo. A criação de Deus está numa ardente espera, ardente expectativa de quê? Aguardando o momento que ele chama de a revelação dos filhos de Deus, quando a igreja for glorificada. Mais ainda, pois a criação está sujeita à vaidade, aí ele traz novamente para a realidade dos nossos dias, desde a época de Adão, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, versículo 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que se espera. A criação, nessa personificação, está esperando dias melhores, que ele chama de redenção. Há uma redenção também para a criação, que Deus vai libertar a sua criação do cativeiro da corrupção, para desfrutar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Aí entra aqui o gemido, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Presente, gemido, de sofrimento, de angústia. Algo não está funcionando bem nesse mundo. Mas é um gemido também que é uma esperança. Isso vai mudar um dia. E Deus, irmãos, às vezes a gente acha que Deus vai simplesmente destruir o planeta Terra, vai incinerar o planeta Terra. É bem verdade que a Bíblia diz que o elemento que Deus vai usar é o fogo. Isso está lá na segunda epístola de Pedro. Isso vai acontecer. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os céus, eles se dobrarão como um pergaminho, os elementos se desfarão abrasados, né? Haverá, irmãos, através do fogo, não propriamente uma destruição, mas uma purificação. A partir desse momento, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Tem muito crente que quando olha para essa expressão, por mais que ele leia novo céu e nova terra, ele só enxerga novo céu, não enxerga que haverá uma nova terra. Na cabeça do imaginário dos crentes, nós vamos ser, por assim dizer, espíritos andantes, seremos espíritos planadores, estaremos voando de uma nuvem para outra, estaremos somente no céu. Irmãos, a igreja voltará para cá, porque a igreja, os mansos, herdarão a terra, uma terra transformada. Vejamos o que Pedro nos diz a esse respeito. Segunda epístola que Pedro escreveu, ele fala uma coisa tão bonita. Essa passagem uma vez me livrou de uma crise existencial, quando a gente se pergunta por que é que Deus tolera tanta maldade e tanta injustiça no mundo, por que é que há tantos criminosos que estão impunes aí, por que é que Deus de imediato não traz o seu juízo sobre essas pessoas. Aí essa passagem, irmãos, do versículo 13 me trouxe esperança. O Deus da justiça fará uma transformação tal
em que o novo céu e a nova terra habitará justiça. Vejamos essa passagem. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Eu mencionei há pouco, né? O elemento fogo usado para purificar tudo. Nós, porém, olha a conjunção adversativa aí, né? Nós quem? Os que vão herdar, né? Os que foram justificados. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita o quê, irmãos? Justiça. É o clamor do mundo hoje. Eu quero justiça, mas depois nós teremos uma nova realidade, um novo céu, uma nova terra. Então, nós respondemos a primeira pergunta: o que é que se herda? A promessa de um novo céu e de uma nova terra, a promessa do mundo. Nós voltaremos para cá, irmãos, para praticar inclusive cultura. Imagine só, nenhum teórico, nenhum filósofo que você imaginar, em toda a sua utopia, conseguiu pensar no mundo que nós vamos viver. Um mundo ímpar, um mundo melhor do que você tenha sonhado para a sua família e para si mesmo. Um novo céu e uma nova terra. Quem é justificado não pela lei, mas pela fé, espere e verás. Você vai desfrutar dessa gloriosa promessa. Segunda pergunta que precisamos responder aqui: quem herda? Quem vai receber essa herança? O texto de Romanos, irmãos, diz que Abraão, essa foi a promessa de Deus. Versículo 13: não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Ele menciona aqui quem são os destinatários dessa promessa, dessa herança: Abraão e a sua descendência. Que descendência é essa, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, foi o texto que nós vimos aqui também na leitura devocional, que ele nos ajuda a entender melhor quem é o descendente aqui, a descendência. Capítulo 3, versículo 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é quem, irmãos? Cristo. Cristo é o herdeiro do mundo. E nós também. Existe uma doutrina que só lá pelo finalzinho do capítulo 5 e o 6, nós vamos começar a penetrar nessa doutrina profundíssima, de que nós estamos unidos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Corinto, vai dizer que Cristo é a cabeça, o cabeça da igreja. E nós, por assim dizer, somos o corpo. O crente está unido em Cristo. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão, em Cristo, que significa dizer exatamente isso, que eu estou unido com Cristo, de tal forma que aquilo que é dele, é meu também. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer ainda no glorioso capítulo 8, irmãos, acompanhe comigo, lá no versículo 17, ora, 8,17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Então, por estarmos unidos a Cristo, Ele é o descendente, então nós vamos também usufruir dessa promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente. Então você precisa desesperadamente, se você quiser experimentar um mundo incomparavelmente melhor, você precisa estar unido com Cristo. Você precisa crer nele para ser justificado. A justiça dele é imputada a nós quando estamos unidos com ele. É uma troca. Ele imputa a sua justiça e nós imputamos os nossos pecados. Por ele imputar a sua justiça, Deus olha para nós como se nós tivéssemos a mesma justiça de Cristo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. É assim que Deus salva. É assim que Deus garante a nossa herança. É assim que Deus faz a sua promessa. Como é que se herda? Nós já vimos aqui o que se herda: o mundo. Quem herda? Abraão e o seu descendente. E os crentes no descendente, que é Cristo Jesus. Se você preferir, você pode dizer também: quem são os descendentes? Gentios e judeus que creram. A igreja do Senhor de todos os tempos, desde o Antigo Testamento até o último crente que haverá de crer no Senhor Jesus Cristo. Esses serão os descendentes por causa da obra de Cristo. Mas como é que se herda? É pela lei ou pela fé? Não foi por intermédio da lei, versículo 13 novamente, que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aí ele aprofunda isso, versículos 14 e 15. Pois se os da lei é que são os herdeiros, se for esse o caso, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E o versículo 16: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para os que estão no regime da lei, os judeus, mas também aos que é da fé que teve a Abraão, judeus e gentios convertidos, que creram em Jesus Cristo. Entenda uma coisa interessante, irmãos. Aqui a gente vai precisar usar um recurso de quem estuda língua, e que desde cedo a criancinha, a tia vai muitas vezes orientar através de atividades. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação: que nós vamos organizar palavras de acordo com afinidade, palavras que têm algum vínculo de afinidade. Por exemplo, a gente chama isso de campo lexical, mas não se assuste com linguajar. O que é um campo lexical? É quando você organiza o léxico. O que são os léxicos? São as palavras que estão aí na língua, que estão aí nos textos. Léxico é palavra, tá? Então, vamos imaginar dois grupos de palavras. Olha como é fácil: palavras relacionadas com mar e palavras relacionadas com a escola, só para ilustrar. Se eu dissesse a palavra lápis, que grupo pertenceria? Ao mar? Não, escola. Livro, escola. Caderno, escola. Professor, escola. Diretor, escola. Carteira estudantil, escola. Agora, se eu falar maresia, mar. Navio, mar. Marinheiro, mar. Nós vamos fazer a mesma coisa para a gente entender a argumentação do apóstolo Paulo, separando palavras-chave em dois grandes grupos, em duas grandes famílias.
E eu quero que você perceba de imediato que quando você menciona lei, vai estar num grupo. Quando você menciona promessa, vai estar em outro grupo. Essas coisas não estão relacionadas, irmãos. Quais são os grupos aqui? O grupo do mérito, o grupo de fazer por merecer. Vamos lá, o grupo por fazer por merecer. Coloque lá, nesse grupo, lei, transgressão, ira. É só a parte negativa, porque infelizmente, irmãos, quando nós nos deparamos com a lei de Deus, veja o que é que acontece. Nós obedecemos? Ninguém obedece. Nós transgredimos. E a transgressão, irmãos, cobra uma resposta de Deus. Deus tem por obrigação punir o pecador. E como é que Deus pune o pecador? Através da ira. A Bíblia, quando fala de ira, irmãos, tem tudo a ver com o fato de nós sermos desobedientes, transgressores da lei de Deus. Mas vamos pensar no outro grupo de palavras: promessa, fé, graça, herança. Tudo isso está relacionado, irmãos, com esse grupo. Falou de lei, tem nada a ver com promessa. Então entenda uma coisa: pastor, eu quero essa herança. Como é que eu tenho acesso a essa herança? Justificação pela fé. Apóstolo Paulo mencionou no versículo 16, segundo a graça, irmãos. A graça é dar, e a fé é receber. São palavras que têm afinidade. Se você quer experimentar a promessa de Deus, esqueça a ficção de que você pode receber isso através da prática da lei de Deus. Jamais você conseguirá. Promessa, fé, herança, pertence a uma outra categoria de palavras. Por isso que o apóstolo Paulo diz que há uma impossibilidade da pessoa receber a promessa pela justificação pela lei. É impossível. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai dizer que existe até uma impossibilidade cronológica, porque quando o Senhor Deus chamou Abraão, o vocacionou, a lei, de uma forma cristalizada, escriturada, só vai aparecer 430 anos depois, com outro personagem chamado Moisés, que recebeu lá naquela montanha, que fumegava, uma demonstração aterrorizante de Deus. Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei civil, cerimonial e moral de Israel, somente 430 anos depois. Se fosse pela prática da lei, a promessa, como é que Abraão teve acesso a essa promessa, se não havia lei ainda? Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia argumentar, irmãos. Às vezes ele nos deixa até um tanto quanto zonzos, né? Pela argumentação dele tão concisa, né? E tão robusta. Então, o que se herda? O mundo. Quem herda? Abraão e o seu descendente. E todos os crentes através de Jesus Cristo. Como se herda? Pela justiça da fé e não pela justiça da lei. Está assegurado? Tá. Eu sei que você sabe disso. Mas para ficar aqui muito bem fundamentado na Bíblia, olha o que ele vai dizer no versículo 17. Perante aquele no qual creu, Abraão creu em quem? No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
se preferir, no Deus do impossível. Tinha crente que estava preocupado: pastor, se eu tiver uma morte de tal violência contra o meu corpo, sei lá, se eu morrer dentro de um edifício pegando fogo, e a minha cinza não pudesse ser discernida, separada da cinza de outras coisas, como é que vai ser isso? Se eu morrer afogado, igual Ulisses Guimarães, se eu me transformar em alimento de tubarão, o meu corpo como é que vai ser? Não se preocupe com isso não, porque o Deus que chama a existência as coisas que não existem, é o Deus que vivifica também os mortos. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele tem poder para isso. Ele não tem somente boas intenções, Ele é fiel, e além de ser fiel, Ele é poderoso, onipotente, para nos dar essa herança. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida? 3. Primeiro, você precisa crer. A justificação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo sacramento, circuncisão trazendo para o nosso dia para o batismo, não é pela lei. Como é que você tem acesso a essa gloriosa salvação? Tão somente pela fé. Você precisa crer. Mas infelizmente, insistentemente, as pessoas preferem crer de uma forma romântica os seus próprios feitos. O legalismo, irmãos, é uma chaga que atrapalha a nossa visão de salvação. As pessoas ainda continuam insistindo de que, se fizerem por merecer, vão receber a herança de Deus por causa da força do seu braço. Nunca pense nisso. Há quem diga, e ainda está aguardando: não, esse mundo vai ser um mundo melhor, vamos dar tempo ao tempo, nós avançamos tanto, né? Nós já passamos 2 guerras mundiais, é bem verdade, mas nós temos agora uma instituição muito importante que vai dar equilíbrio ao mundo, a ONU. A ONU. Quantas guerras aconteceram, irmãos, depois das 2 grandes guerras mundiais? Nós estamos na iminência de uma 3ª grande guerra mundial. A dúvida é onde vai ser o estupim da bomba. Vai ser lá no Oriente Médio? Vai ser ali uma escalada da violência na Ucrânia e Rússia? Vai ser em Taiwan? Onde é que vai ser? Não, pela educação nós vamos restaurar o mundo. A sua fé é muito romântica. A educação traz melhoria, sim, sem dúvida nenhuma, mas a educação não vai redimir o mundo. Quem redime o mundo é o nosso Deus. Não creia nas instituições desse mundo, não creia nos homens, porque maldito é o homem que confia no outro homem. Não confie em si mesmo, confie na obra perfeita de Jesus Cristo. Creia enquanto é tempo. O que é que você está esperando? Segundo, uma vez que você creu, você terá uma firme esperança, uma herança assegurada por um Deus fiel e onipotente. Nós vimos aqui que Ele vai restaurar todas as coisas, irmãos. Espere. Nós vivemos, irmãos, esperando um mundo melhor. Esperança cristã é algo que nós aguardamos e vai acontecer. Vai acontecer. Você está sofrendo, está passando por dificuldade, saiba que o melhor está por vir. Mas só se você crer na obra perfeita de Jesus Cristo. Teremos um novo céu
e uma nova terra. Não dá nem para a gente imaginar isso, irmãos. O C.S. Lewis, uma obra muito celebrada, As Crônicas de Nárnia, no seu último livro, ele pensa nesse momento que nós chamamos de glorificação, né? Quando Deus vai redimir tudo, inclusive no planeta Terra. Aí ele imagina, irmãos, um mundo cheio de cores, um mundo cheio de sons agradáveis, um mundo encantador. É o nosso habitat. Nós estamos sendo guardados para esse mundo melhor. E sabe qual é o melhor dessa herança? Não é o planeta Terra como um paraíso restaurado. Vai ser melhor do que o paraíso quando era antes da queda, irmãos. Vai ser simplesmente um mundo ímpar, inigualável. E o melhor desse mundo, irmãos, não vai ser o mundo propriamente dito. Não vai ser a transformação que nós vamos experimentar, porque nos veremos pela primeira vez sem nenhum resquício de pecado. Não haverá mais pecado no nosso coração. Mas ainda assim não será o melhor. O melhor desse mundo e o melhor da nossa herança vai ser o próprio Deus. Será doce estar ao lado do nosso Senhor. Vai ser encantador. Vai ser uma revelação que vai acontecer infinitamente ao longo da eternidade. É isso que nos aguarda. Grande herança. E para aqueles que querem continuar insistindo em não crer, você que não quer crer, tem uma promessa para ti também. Sabia? Só que eu preciso qualificar essa promessa. Não é uma promessa graciosa, que está lá naquela família, né, de coisas relacionadas com a salvação. É uma promessa retributiva. Se você não crê, a promessa de Deus é que Ele vai te lançar no inferno. A ira de Deus pesará sobre você. Creia. O que, como alguém disse, com muita propriedade, o que vestiremos na eternidade, nós costuramos o tempo. Essa era presente, era de crer. Creia no Senhor Jesus Cristo, para que você seja justificado e experimente o melhor de Deus, uma promessa maravilhosa, porque como Jesus Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus te abençoe. Amém. Nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado por esse texto, Senhor. Obrigado porque a Tua revelação nos mostra, inclusive, o que acontecerá nos séculos vindouros. Nós sabemos que as Tuas promessas, ó Deus, não se perderam. Tudo que o Senhor prometeu tem se cumprido, e o que já foi cumprido garante que o que resta a ser cumprido será executado, Senhor. A parte mais difícil desse plano de salvação já aconteceu, porque Tu mandaste o Teu Filho Jesus Cristo, e Ele morreu lá na cruz do Calvário para nos trazer salvação. O mais difícil já foi feito, Senhor, e certamente Tu hás de fazer o mais fácil. Ó Deus, nos ajuda a olharmos, ó Pai, com essa santa expectativa e esperança, sabendo que um dia nós moraremos e contemplaremos, ó Deus, um novo céu e uma nova terra. Céu e uma terra onde habita a justiça. Um céu e uma terra onde habita o nosso benfeitor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dignamente como pessoas que foram justificadas por Ti,
Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda continuam sem acreditar nessas coisas, acreditando em si mesmos e acreditando, Senhor, na possibilidade que a humanidade pode transformar esse mundo para melhor. Tenha misericórdia, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.